Olá, bom dia. Uma notícia de frente desta terça-feira, dia 14 de abril, já está no ar. Agora são 6 horas, 4 minutos, 24 graus. Eu dou bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um excelente dia a todos. Certo, olha, daqui a pouquinho vamos com trânsito aqui na capital, daqui a pouco a gente tem imagens aqui do trânsito, mas antes eu quero começar uma notícia de frente falando de coisa boa, porque era um pedido, desde que começou essa pandemia, incerteza, as pessoas sem saber como que vão pagar as contas no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. E o governo de Mato Grosso autorizou ontem, segunda-feira, a suspensão temporária dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento realizado pelo funcionalismo público no âmbito da administração pública de Mato Grosso. E esse pedido, inicialmente, quando a população tinha feito, o governo tinha alegado, olha, mas o salário vai continuar caindo normalmente na conta, não tem por que abater aí o consignado. Porém, as prioridades mudaram. Muita gente aí, mesmo tendo salário, às vezes um outro membro da família não tem, enfim, as contas afunilaram muito mais. Boa medida, né, Lúcio? É uma boa medida e tem também aí uma outra leitura nisso, não é? Os salários de março, eles foram pagos, referentes ao mês de março, pagos agora no início de abril, e foram pagos dentro do período normal. Né? O problema aí é o seguinte, o governo acabou cedendo, né, para não descontar aí o valor aí dos empréstimos consignados nos próximos meses, porque o governo trabalha aí com uma queda na arrecadação e nesse mês de abril a queda na arrecadação, os cálculos aí da equipe econômica é de que isso ficaria em torno aí de 30%, apesar do que a partir do mês de maio essa queda na arrecadação aí do ICMS não terá tanto impacto, quer dizer, não vai cair, vai cair mais que abril, só que o que está sendo aprovado lá em Brasília, aliás, já foi aprovado, né? Já foi aprovado na Câmara, mas tem alguns probleminhas ali com o ministro Paulo Guedes da Economia. Foi aprovado lá o seguinte, de que o governo federal vai fazer o complemento tanto do ICMS para os estados, como do ISS para as prefeituras, mas mesmo assim aí é uma medida, é lógico que ela é extremamente positiva aí para os servidores públicos. Agora, o que não é positivo, né, para os servidores públicos é uma outra condição que as autoridades econômicas do governo federal estão colocando, né, como uma condição aí para que se libere essa ajuda a estados e municípios. A ideia lá é que se congele por 2 anos os salários do funcionalismo em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Né? Quer dizer, o governo federal repassa aí esses recursos aí para compensar a perda da arrecadação, mas em contrapartida, todos os servidores públicos do país teriam os salários congelados por 2 anos. Em casos como esse, claro que foi assertiva a decisão por parte do governo do estado de Mato Grosso, né? Até porque você vai estar aí protegendo, de certa forma, né? Preservando, de certa forma, as pessoas. Prevaleceu o bom senso, sem dúvida alguma, e ações como essa, eu sempre digo isso, né? Acabam contribuindo com o achatamento da linha de crescimento do colapso econômico, né? Ou seja, se você trata a questão de você fazer um isolamento, de você tentar fazer um isolamento em uma sociedade para poder achatar a linha da saúde,
para prevalecer, para de certa forma preservar, né, e não se ter um colapso no sistema de saúde, existe uma outra linha que deve, sobretudo, caminhar da mesma forma e ter a mesma tratativa, ter o mesmo cuidado, que é a linha da economia. E quando o governo do Estado age dessa forma, ele contribui exatamente na preservação das pessoas, né? Do seu capital humano, daqueles que estão ali lutando pelo Estado do Mato Grosso e fazendo com que esse Estado cresça. Então, sem dúvida alguma, é uma ação positiva que contribui, sobretudo, com a economia. Olha, antes de chamar o Antero, só quero trazer aqui mais um elemento, que é o número dos casos de coronavírus aqui em Mato Grosso. No GD, Portal Gazeta Digital, o estado tem 134 casos confirmados, 105 pessoas em isolamento domiciliar, 17 que já acabaram aí, que já se recuperaram, já encerraram a quarentena, 8 internados e 4 mortes. Essa quarta morte foi confirmada ontem em Rondonópolis. A quarta pessoa a morrer era de Rondonópolis e faz parte do grupo de risco, um idoso. Tem só que confirmar aqui, se eu não me engano, 75 anos ou 72 anos, daqui a pouco eu confirmo a idade dele, mas fazia parte do grupo de risco, além de fazer tratamento em São Paulo contra o câncer. Ele fazia tratamento e voltou recentemente de São Paulo, onde que é o epicentro da doença aqui no Brasil. E vou chamar o Antero, dar bom dia aí para o Antero. Antero, bom dia, a gente que trouxe aí os números também de mortes, de recuperados, de casos do coronavírus em Mato Grosso. E abrimos aí falando dessa autorização do Estado, né, de que os consignados estejam suspensos por 90 dias. O Lúcio lembrou também do congelamento do salário dos servidores públicos por 2 anos aqui no país. Só colocando o seguinte: primeiro, muito positivo a medida do Estado, né, de não descontar neste período. Por quê? Porque é o período onde o assalariado, onde o comerciante, onde todo mundo precisa de mais recursos para enfrentar essa crise durante o isolamento. As pessoas estão vendendo menos, o comércio está vendendo menos. Então, é evidente que isso tem que ser considerado. Mas ontem foi aprovado um pacote que pode chegar a 89 bilhões de reais de socorro aos estados e municípios. Isso já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Nesse pacote aprovado pela Câmara dos Deputados, não tem o congelamento salarial. O congelamento salarial é uma proposta do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes quer vetar esse pacote, quer reduzir essa ajuda de mais de 80 bilhões de reais para estados e municípios para 30 bilhões de reais para municípios. O que a Câmara dos Deputados autorizou, atendendo estados e municípios? Não é que os 89 bilhões vão ser liberados assim, abruptamente para os estados. Não. Eles vão ser liberados ao longo de 3 meses. Na hipótese de chegar até 30% de perca de receita. Se perder até 30% de receita, vai ser esse o valor. Se a receita diminuir menos nos estados e municípios, o valor vai ser menor. O que isso significa? Que estados e municípios terão a garantia de que a União, que detém a Casa da Moeda, eles podem rodar na Casa da Moeda dinheiro e colocar no mercado. Então, ela não vai deixar faltar. A mesma receita do ano passado está garantida para os municípios e para os estados brasileiros. Dito isso, aprovado isso, falta ser votado no Senado. Muito provavelmente, o Senado, que é a Casa do Estado, vai aprovar essa medida. O Paulo Guedes está recomendando veto. Ainda que o presidente vete, não sei se o presidente vai vetar, o Congresso derruba o veto. O que isso elimina aqui em Mato Grosso? Elimina o último argumento do Emanuel. Qual foi o argumento que o Lúcio apresentou ontem? Que o Emanuel apresentou e que o Lúcio relatou ontem. Olha,
não tem condições de suspender, de prorrogar a cobrança do IPTU, porque aí a prefeitura não conseguiria pagar. Balela. A União está garantindo. A União está garantindo o dinheiro da receita. A mesma receita do ano passado, os municípios vão ter. Como não houve aumento salarial, é evidente que os municípios conseguem honrar todas as suas despesas. É isso. Certo, Antero. Daqui a pouco a gente volta com o Antero. Só a nossa editora passou a quarta morte, que é de Rondonópolis, um idoso de 75 anos, então faz parte do grupo de risco. Na verdade, a morte não foi ontem, a confirmação pelo coronavírus que foi ontem. Agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Haroldo. Foi publicado ontem à noite pela CNN uma informação gravíssima, a meu ver, muito grave, com relação à publicação, com relação ao governo chinês, que acabou censurando por um bom tempo as publicações, os papers científicos de análise da origem do vírus coronavírus, né? Isso é muito grave, cientificamente falando, né? E o desdobramento disso eu vou tratar hoje no meu destaque. Certo, e o seu, Lúcio? O meu destaque de hoje é para falar aí sobre aquele liberador geral lá de Várzea Grande, né? A Defensoria Pública tentou reverter essa decisão aí da prefeita Lucimar Campos, mas a Justiça, aliás, o juiz que julgou essa ação aí da Defensoria Pública, diz que não pode atuar como prefeito e manteve a decisão lá da prefeita Lucimar Campos, que liberou aí para que fosse aberto aí grande parte do comércio lá de Várzea Grande. De outro lado, tem a posição aí da Secretaria Estadual de Saúde, dizendo o seguinte, que o afrouxamento dessas medidas de isolamento, tanto lá em Várzea Grande como aqui em Chapada dos Guimarães, pode e deverá elevar os casos da doença. E aí, só para não passar em branco aqui, né, para registrar, felizmente, o prefeito Emanuel Pinheiro decidiu não fechar as entradas de Cuiabá, as entradas e as saídas, né, aqui de Cuiabá, por conta desta pandemia do coronavírus. Aliás, nem deveria ter tocado nesse assunto, né? Deveria tocar num outro, né? Do IPTU, né? Mas isso aí é o seguinte... Já foi a parcela ontem. Isso daí já ele acabou não fazendo o que as outras instâncias do poder público estão fazendo, né? Tentando ajudar a população, né? Mas o prefeito Emanuel Pinheiro preferiu não prorrogar o IPTU. E também acabou tomando uma decisão correta, né? Não fechar as entradas aqui de Cuiabá. Pois é, mas essas decisões, Lúcio, decisão de Emanuel Pinheiro, decisão de Lucimar Campos, elas são uma decisão com base em posicionamentos do Judiciário, né? Ontem, em um parecer do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu que a decisão de isolamento de uma cidade cabe ao Executivo e não ao Judiciário. Aqui nós tivemos um desembargador que canetou e disse não, tem que manter o decreto, tem que ficar dessa forma. Como é que fica essa situação daqui para frente? Considerando essa decisão... Aliás, uma das decisões desse desembargador foi extremamente coerente, né? Queriam parar todo o transporte coletivo aqui de Cuiabá, o que seria um outro absurdo. Aliás, ele poderia até melhorar a decisão dele. Ao invés de deixar 30% da frota, tinha que colocar pelo menos metade dessa frota para circular aqui em Cuiabá. E hoje é o seguinte, isso se justifica ainda mais, porque lá em Várzea Grande praticamente liberou geral.
E todo mundo está usando o transporte coletivo lá em Várzea Grande e se deslocando. Mas aqui em Cuiabá aqui também. Aqui em Cuiabá também. E tem uma outra reclamação nisso tudo, que vários comércios ontem, um trânsito cheio, o pessoal mandando foto do congestionamento nas ruas, as pessoas perguntando, tá tudo liberado, mas o transporte coletivo, de novo, funcionando a 30%. E é um problema também E a por ser falar solucionado. em justiça, Nayara e professor Haroldo, teve uma outra decisão da justiça, me parece que essa, lá do Supremo Tribunal Federal, alertando determinadas autoridades, né, de que, olha, cuidado com o que vocês dizem. Vocês não podem orientar mal a população, não é isso? Então é o seguinte, cuidado com o que vocês falam, para não prejudicar as pessoas. Essa decisão foi lá do Supremo Tribunal Federal e tinha um endereço certo, né? Pois é, olha, vamos aqui a participação, o WhatsApp do nosso telespectador. Vamos aqui à tela a notícia de frente. Bom dia, o funcionalismo público vai ter que fazer um requerimento para poder suspender o pagamento dos consignados. Como isso vai funcionar ou vai ser descontado automaticamente? Depois que você fizer esse requerimento, aí começa a ser descontado automaticamente. Inclusive no decreto o governador fez aí um modelo de requerimento, que é o nome, RG, CPF, e que tem ali, né, solicito a suspensão do pagamento por 90 dias. Tem no site oficial do governo de Mato Grosso, viu? E tem do MTPrev também, que é mtprev.mt.gov.br. Começa a não ser descontado, né? Começa a não ser descontado, isso. Obrigada. Vamos a outra participação aqui do nosso telespectador. Bom dia, quarteto Parada Dura. O prefeito de Cuiabá quer isolamento total, mas a obra do viaduto da Avenida das Torres encontra-se a todo vapor. Então, o que é de seu interesse pode funcionar e o comércio em geral não pode? A obra será propaganda para reeleição? Politicagem, diz o Paulo Roberto, politicagem barata que ele coloca, advogado. Mais uma participação aqui do nosso telespectador. Bom dia, bancada. Moro em Várzea Grande, os bancos, a hora que contaminar todo mundo vai ser. Ele está falando dos bancos lotados. Realmente a gente recebeu muita foto aí de banco lotado e hoje também é dia de pagamento daquela parcela, viu, do auxílio emergencial. Só lembrando que a partir do dia 27 de abril, quem tem a conta digital vai poder sacar. Por enquanto, a conta digital não pode sacar, só transferência ou pagamento. Lembrando que se você fizer a transferência dessa conta digital para uma conta que está negativa, aí o dinheiro essa conta negativa vai reter esse dinheiro. Agora, quando ele cai numa conta que está negativa, aí não retém. Quando ele cai direto do governo federal. As pessoas têm uma leitura um pouco dúbia com relação a essa questão da contaminação. Está todo mundo se protegendo, né? Sabe-se que mais de 80% da população será contaminada. E quanto mais rápido nós tivermos a contaminação das pessoas, o maior número de pessoas, mais rápido nós saímos da epidemia, da pandemia. Isso é fato, os especialistas sabem disso, né? Que é aquela imunização por rebanho. Quanto mais rápido nós saímos, também mais rápido dessa questão da epidemia. Uma parcela muito pequena da população vai sentir e vai perceber que está doente. E uma parcela muito menor ainda vai acabar parando no hospital, sendo hospitalizada e precisando de respiradores mecânicos, que seja já no seu circuito final, vamos dizer assim, da doença, que é o sistema mais grave da doença. Então é preciso ter consciência disso. O que o governo está tentando fazer, tanto federal quanto o governo estadual, é fazer o achatamento da curva, para não colapsar o sistema de saúde. Mas está se esquecendo, de certa forma, em alguns governos, né? Não estou dizendo o governo federal, em alguns governos, de se cuidar da curva da economia. E aí você tem um problema grave, sem dúvida alguma. E o problema é que muitas vezes você tem um governo que está pensando na economia, mas você tem uma prefeitura que não está pensando nisso, que é prolongar cada vez mais e não está cuidando dessa curva da economia, dessa linha da economia. Aí você pode ter um colapso cada vez maior econômico, o que é simplesmente terrível, tão ruim quanto o colapso na área da saúde.
Pois é. E aí tem mais uma participação aqui. Bom dia, estou com um dilema e gostaria que o prefeito me ajudasse a resolver. Meu condomínio, com uma inadimplência de 70%, cortará o fornecimento de gás dos moradores. Eu, com minha lojinha fechada, tenho apenas 150 de reserva. O que devo fazer? Pagar o condomínio? Aí tem gás, mas não tem como comprar comida. Eu compro comida, não tem como cozinhar. Senhor prefeito, o que devo fazer? Rosana, do Despraiado. E sobre aquela observação do telespectador anterior, Nayara, onde ele falou ali que a obra lá do viaduto da Avenida das Torres está a todo vapor, eu tenho minhas dúvidas. Eu passo ali com uma certa frequência e a movimentação de trabalhadores em relação ao que era há algum tempo atrás diminuiu bastante. Aliás, as reclamações aí com relação ao pagamento de fornecedores contra a Prefeitura de Cuiabá é grande. Eu não vou citar o nome, né, por razões óbvias, mas ontem eu encontrei um empresário que prestou serviços na área da construção civil à Prefeitura de Cuiabá. E para poder receber o que ele fez, né, a obra que a empresa dele fez, ele teve que pedir ajuda, para um figurão, né, para um medalhão da política que tem ascendência no Palácio Alencastro. Pois é, você vê. Pois é, para registrar ali a questão é o seguinte, será que o movimento de trabalhadores diminuiu na avenida, lá no viaduto da Avenida das Torres, porque está tendo algum problema em relação ao pagamento das empresas? O meu termômetro, Lúcio, com relação ao isolamento, primeiro é a saída minha aqui da apresentação do Cidade Alerta. Quando eu saio e vou para casa, pego a Miguel Sutil. Ontem, simplesmente, inclusive, fiz até um story no Instagram mostrando a quantidade de carros na Miguel Sutil. Um número relativamente grande de automóveis circulando ali. O outro termômetro é uma obra em frente à minha casa de uma empresa privada que está há praticamente 15 dias sem barulho nenhum, sem movimento nenhum. E todos nós sabemos que uma construção, uma construção que seja emprega muita gente, tem muitos funcionários, sem dúvida alguma. E ontem estava em pleno vapor, né? Todos os funcionários funcionando, aquele barulho de construção que seja na construção desse edifício. Então, eu particularmente acho que as pessoas estão vendo que realmente é muito difícil permanecer nesse isolamento, sobretudo por questões econômicas. Certo. Olha, vamos aqui a mais... Só o pessoal perguntando da energia, né? Tem aqui uma participação do nosso telespectador. Bom dia, moro em Várzea Grande, eu quero saber se a Energisa vai cortar a energia em atraso. Manuel, a gente tem matéria sobre isso, mas não pode cortar durante 90 dias. Porém, pode negativar seu nome e continua vindo aí a conta com multa e juros. Vamos seguir aqui com a notícia de frente. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rafael Figueiredo, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confira os principais trechos desta entrevista. Neste momento aí de tanta preocupação aí para a sociedade, principalmente aí com a possibilidade de aumentar o desemprego, qual a orientação do Ministério Público do Trabalho para os trabalhadores? Nesse momento de delicadeza, digamos assim, um momento delicado que a gente está vivendo, é importante que o trabalhador ele tenha a noção de que ele deve ter sua saúde resguardada. Nós sabemos que atravessamos um momento de instabilidade econômica muito grande em razão do fechamento de algumas empresas, suspensão da atividade de algumas empresas que não são essenciais, mas infelizmente é uma medida que se impõe no momento e deve, de fato, os gestores públicos devem tomar um cuidado para não colocar em risco a saúde da população. O trabalhador, sempre que tiver o seu direito lesado, principalmente o direito à saúde, ele pode se direcionar ao Ministério Público do Trabalho, pode entrar com protocolar uma denúncia nos nossos meios de contato ordinários, pelo site, ou então mesmo por aplicativo, e nós vamos processá-la sem problema nenhum e da forma mais rápida possível. Agora, procurador, existem, na verdade, chegam inclusive aqui para a gente muitas denúncias de empresas que não estão adotando aí, né,
as medidas de higiene, de proteção ao coronavírus. Só que o trabalhador, ele acaba sentindo medo de denunciar até mesmo, ele não sabe se vai ter aí sua identidade preservada e como que funciona todo esse processo da denúncia. Explica para a gente, então, até mesmo para tranquilizar esse trabalhador. Certo. O trabalhador ele pode acessar nosso sistema, no caso pelo site mpt.mp.br e também pelo aplicativo chamado MPT Pardal. Pode ser baixado nas lojas da Google ou da Apple. Não é? O trabalhador tem um acesso a um sistema de denúncias bem simples e ele pode pedir que sua identidade seja resguardada, ou seja, colocado seu nome em sigilo. Nós, do Ministério Público, muitas vezes, inclusive, quando não há pedido do trabalhador, ainda assim nós resguardamos os dados e se porventura houver vistas, no caso, for concedidas vistas à parte, no caso que está sendo investigada no futuro, ela não vai ter acesso ao nome do trabalhador. Aqui em Cuiabá, medidas mais duras, não é? E o comércio fazendo pressão para reabrir as lojas. Lá em Várzea Grande a situação é praticamente o oposto, né? Lá praticamente todo o comércio foi autorizado a abrir as portas pela prefeita da cidade. Nesse aspecto aí, o que o Ministério Público tem para orientar aí aos trabalhadores? Cuiabá, Várzea Grande fazem parte da mesma região metropolitana, não é? Então, o ideal seria que as duas prefeituras atuassem de forma uníssona, digamos assim. Claro que observadas algumas peculiaridades de cada região, mas seria mais prudente, digamos assim, que se tomasse mais cuidado com esse deslocamento excessivo da população nesse momento de pandemia. Porque a grande preocupação do Ministério Público como um todo é com o aumento da curva de transmissão, né? De modo que ela chegue em patamares que inviabilizem o atendimento pela rede de saúde. Nós, do Ministério Público, estamos fazendo nossa parte, o Ministério Público do Trabalho, né? Estamos notificando várias empresas, pedindo recomendações para entes públicos, para que eles garantam a proteção da saúde dos trabalhadores. Nós estamos focando muito nos trabalhadores do setor de saúde pública, porque eles estão na linha de frente, não é, de combate ao contágio. Estamos orientando pela aquisição de equipamentos de proteção individual e, eventualmente, até ajuizando ações civis públicas para garantir esse fornecimento e procurar saber por que isso não vem sendo cumprido. É verdade que, hoje em dia, no mercado está muito difícil da gente adquirir, não é? Esses equipamentos de proteção, mesmo ventiladores pulmonares, existe uma disputa mundial no que se refere à aquisição desses insumos, mas é importante que todos nós estejamos cientes do que nós devemos fazer. E o que devemos fazer nesse momento é tomar medidas voltadas principalmente à precaução, à prevenção do contágio. Olha, e a Comissão Interna da Penitenciária Central do Estado denuncia a falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, em meio à pandemia do novo coronavírus. A denúncia vem de uma comissão interna da penitenciária. Afirmam que logo que surgiu o novo coronavírus e as recomendações de uso do álcool em gel, luvas e máscaras, o descaso tem sido diário. Orlando Vilela afirma que os demais colegas e servidores reclamam todos os dias. Até hoje, apenas cerca de 100 litros de álcool foram deixados na unidade. Mas isso não foi suficiente e já acabou. Nós recebemos no primeiro momento uma quantidade de aproximadamente uns 100 litros de álcool em gel. E somente na semana passada foi nos entregue a nós, policiais penais do nosso plantão, a máscara que está sendo utilizada para a proteção individual dos policiais penais, mas só foi somente uma máscara por policial. Aqui na Penitenciária Central do Estado são pelo menos 70 plantonistas por plantão. São mais de 2.200 reeducandos cumprindo pena em regime fechado. Mesmo com todos esses números, os cuidados contra a Covid-19 não têm sido levados a sério, segundo os policiais penais. O serviço internamente ele continua sendo feito, né, com todas as demandas que estão sendo, que são diárias. Entretanto, nós nos sentimos orfanados da Secretaria, da CESP, juntamente aí com seus secretários, para que eles olhem, tenham um olhar mais holístico sobre o sistema prisional e sobre as demandas que aqui estão existindo. Nós temos, por exemplo, casos de nossos guerreiros que estão no fórum, né, trabalhando praticamente à sorte. E dentro da unidade, um reeducando foi atendido com os sintomas do novo coronavírus e levado até uma unidade hospitalar. Segundo Orlando,
todo o atendimento foi realizado sem os devidos equipamentos. Nós tivemos realmente esse caso desse reeducando que foi levado ao pronto-socorro e chegando lá no pronto-socorro, ele foi encaminhado para o setor de isolamento, onde estavam sendo levados os pacientes com suspeitas da Covid-19 e foi um grupo de apoio nosso, de policiais penais, para fazer a escolta do reeducando. E chegando lá, foi exigido, além da máscara e da luva, todo um equipamento que é utilizado na proteção individual das pessoas que estavam ali no setor de isolamento. E para nossa surpresa, além foi exigido o capote, foi exigido também o protetor visual e não havia material suficiente para que os nossos policiais pudessem fazer a escolta do reeducando. O pronto-socorro disse que os materiais que eles dispunham lá eram endereçados aos profissionais de saúde, que são outra linha de frente, que a gente é solidário, e nós ficamos mais de 2 horas esperando uma resposta da secretaria, do sindicato, para resolver o problema dos nossos guerreiros que estavam lá. Olha, o pessoal está perguntando aqui, só rapidinho, Lúcio, professor, o site, eu vou repetir, não era que ele tá, vamos colocar só na tela, é só entrar nesse site aqui, que é do governo de Mato Grosso, ceplag.mt.gov.br. Lá tem a matéria bem na capa dos consignados e abaixo tem, olha, confira o modelo aqui para imprimir, modelo de requerimento e só jogar para Ceplag. Professor e Lúcio? Não, eu não... Não? Eu só queria lembrar, né, que ontem o ministro Sérgio Moro, ele chegou a dar uma coletiva e falou dessa questão das penitenciárias, que a população não devia se preocupar com isso, né, Lúcio? E professor, que a situação lá estava controlada. O que me preocupa é essa questão de... a questão está controlada, só que você vê que o governo tomou algumas medidas liberando um número significativo de presos, né? Por conta exatamente dessa possível contaminação. Quer dizer, um problema causando outro problema. O sistema carcerário no Brasil não funciona, não reeduca ninguém, não consegue reinserir ninguém à sociedade, né? Não consegue prender, de certa forma, para dar condições para que ele tenha uma ocupação e seja reinserido. E aí, por conta de uma pandemia, você tem que liberar um número X de presos, porque você pode causar uma contaminação muito grande dentro das penitenciárias. Quer dizer, é um problema gravíssimo que se agravou cada vez mais por conta dessa pandemia. Antero, quer fazer algum comentário? Antero aqui conosco. Vamos chamar o Antero. Olha, eu quero o seguinte, primeiro, eu quero dizer o seguinte, primeiro, o governo não libera ninguém de penitenciário. Quem liberou preso no Brasil, aliás, contra até a orientação de Sérgio Moro, foi o Poder Judiciário. Quem libera preso é o Poder Judiciário, que liberou alguns presos e normalmente presos ricos de idade que alegaram que podiam contrair o corona lá. Presos pobres nem reivindicaram isso, porque não tem advogado e, portanto, continuam lá, ainda que tenham mais de 60 anos de idade. Ponto. E outra coisa, o Procurador-Geral da República, quando o professor Haroldo fala aí, olha, o Procurador-Geral da República decidiu que o Poder Judiciário não decide, que quem pode decidir sobre a flexibilização ou não do comércio, sobre essas coisas, etc. e tal, é o Poder Executivo. E aqui em Mato Grosso teve um desembargador que decidiu. Veja bem, está certa a informação, esse é o parecer do Ministério Público. O Ministério Público não tem o poder de decidir para obrigar o Poder Judiciário a fazer isto ou a fazer aquilo. E a decisão do desembargador Orlando Perry foi baseado numa divergência que existia. O decreto do Executivo, portanto, a origem está correta, o decreto era do Executivo, e outro decreto também do Executivo do governador Mauro Mendes. O que o desembargador Perry regulamentou foi dando razão ao prefeito de Cuiabá sobre a regulamentação do comércio, o funcionamento de ônibus, que são atividades inerentes ao exercício do prefeito de Cuiabá. Então, o que ele decidiu foi isso. Quem fez o decreto foi o Executivo. Ele só dirimiu dúvida e disse o seguinte: afastou o Estado
o Estado não pode decidir sobre isso. Só para colocar esses dois esclarecimentos. Só para deixar claro o seguinte, eu não consigo ouvir o Antero, de forma plena. Eu não sei se ele está concordando ou discordando comigo. Se ele estiver discordando, pelo menos parece que eu ouvi logo no começo, ele dizendo que não é o governo que solta. Não é o governo que solta. Estou dizendo no sentido dos poderes, do judiciário. É claro que é o judiciário que caneta, que solta. Estou dizendo no sentido amplo, dizendo o seguinte, Antero, né? Que o que me preocupa não é quem solta. Né? O que me preocupa é o motivo pelo qual foi solto. Um sistema que não funciona, aí você tem um judiciário que precisa agir, porque senão você tem uma contaminação dentro de um presídio. Está entendendo? Né? E isso é gravíssimo. Isso não é problema só causado pela própria pandemia, é causado há anos por ineficiência e por falta de gestão no sistema carcerário do nosso país. Isso é fato. Né? Então, o foco não é se o governo, não é o governo que solta, não é a questão de quem solta. Né? É só a consequência exatamente disso. Isso que eu acho extremamente grave. Mas está complicado eu fazer o contraponto do Antero, porque eu não consigo ouvir ele de forma plena aqui no estúdio. A gente vai resolver esse probleminha. Lúcio, você quer comentar alguma coisa? Não, já disseram tudo. Vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. A gente ainda vai falar de energia elétrica e também da situação das cidades aqui com os decretos Cuiabá e Vargem Grande. A gente já volta.